Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série Autismo, Azul e de Todas as Cores, onde a gente tem falado sobre a descrição do autismo de acordo com esse guia prático para pais e profissionais. Dessa vez quero conversar com vocês sobre terapia ocupacional e a importância desse serviço na intervenção junto a pessoas com autismo. Bom, o autismo é um quadro diagnóstico já bem descrito e repetido por nós como uma condição do neurodesenvolvimento que compromete fala, comunicação, interação social, a tão chamada e famosa comunicação social, e por presença de comportamentos, atividades ou interesses num padrão restrito e repetitivo. Em se tratando de autismo, vale destacar a importância da terapia ocupacional por ser uma área profissional de formação da saúde que tem como principal objetivo a prevenção, o tratamento e a reabilitação, seja a área de atuação que for, e no contexto do autismo tem papéis extremamente importantes para o seu desenvolvimento global, para o seu neurodesenvolvimento e para a sua autonomia frente a atividades ou demandas adaptativas que são importantes para a sua adolescência e vida adulta. O terapeuta ocupacional atua com atividades de ordem lúdica, cinesioterápica, expressivas, autoexpressivas, recreativas, psicomotoras, educativas, utilizando-se de diversos recursos materiais, jogos educativos, jogos com caráter direcionado a abordagens específicas, trabalhando a estimulação para aquisições de questões importantes enquanto estimulação cognitiva, entendendo que a aplicação de atividade, seja ela na dimensão que for, ela vai, nesse enfoque terapêutico ocupacional, vai atuar diretamente no cérebro, fazendo com que esse cérebro seja levado à promoção de neuroplasticidade, gerando aí mudanças em padrões neuronais e possibilidades de desenvolvimento em diversas áreas até então prejudicadas. Dentro desse contexto das aquisições básicas que são estimuladas pelo profissional da terapia ocupacional, desde creche, pré-escola, clínicas, instituições hospitalares, instituições educacionais, centros de AEE, dentre outros tantos espaços de atuação que o terapeuta ocupacional pode atuar, ele estará trabalhando com questões extremamente importantes para o autismo no tocante à estimulação sensorial. O terapeuta ocupacional é o profissional por excelência que tem o domínio para a aplicação de atividades sensoriais que busquem pela regulação para a integração sensorial. Integração sensorial é um programa ou método de intervenção do terapeuta ocupacional que foi criado na década de 60 pela doutora Ana Janaires, que é uma terapeuta ocupacional, e que só o terapeuta ocupacional pode ter acesso à sua formação completa. É um programa extremamente importante quando se fala de autismo, pois já entendemos que 90% das pessoas com autismo têm prejuízo de ordem sensorial, desde hipersensibilidade, hipossensibilidade, as duas coisas simultâneas, que a gente chama de desmodulação sensorial, distúrbio ou processamento sensorial prejudicado, trazendo aí como consequência diversas dificuldades para estar bem em qualquer ambiente, para alimentar-se, para vestir-se, que é trabalhado no contexto da terapia ocupacional, especialmente se o profissional tiver formação para a integração sensorial. Dentro da abordagem da terapia ocupacional para o autismo, ainda se destaca estimulações de atividades para a vida diária, as chamadas AVDs, vestuária, alimentação, higienização. Na vestuária destaca-se o vestir-se, o despir-se, na higienização, a escovagem de dente, o banho, na alimentação, o uso dos instrumentos importantes para essa alimentação, desenvolvendo capacidade de autonomia. Dentro ainda das AVDs temos locomoção, recreação, situações que são importantes no cotidiano de qualquer pessoa, inclusive
para uma rotina funcional que é necessário que se crie também para a pessoa com autismo, já que entendemos que são pessoas com dificuldades de funcionamento cerebral, com rigidez dessas rotinas, que muitas vezes tornam-se por alguns prejuízos associados dependente ou parcialmente dependente de alguém. E o terapeuta ocupacional nesse contexto entra para levar essa atividade importante ao indivíduo enquanto atividade funcional para uma vida independente. Na adolescência e vida adulta se trabalha o preparo para atividades da vida prática, que são atividades profissionais, laborativas, que vai agora envolver o contexto social e a sua vida funcional ou independente. Então nós temos aí diversas situações que se fazem importante a presença desse profissional, que deve fazer parte da equipe multidisciplinar, não só para a avaliação, mas para o processo de intervenção clínico ou institucional. Seja no hospital, seja na clínica, seja na escola, seja no centro de atendimento, o terapeuta ocupacional trabalha todas essas questões, além de outras tantas importantes. Esquema corporal, consciência corporal, níveis de compreensão e interesse, participação, autonomia, desenvolvimento de coordenação motora fina para a escrita, para o uso dessas ferramentas importantes em atividades da vida diária. Então nós temos aí um leque de possibilidades de trabalho do terapeuta ocupacional, que é um profissional que se faz extremamente necessário em se tratando de pessoas com autismo. Desde a estimulação precoce, trabalhando sensorialmente diversas questões, inclusive a promoção para o neurodesenvolvimento acontecer de forma funcional, até adolescência e vida adulta, em se tratando de atividades da vida diária, atividades práticas, atividades sociais, que são atividades necessárias a qualquer pessoa para uma vida independente. Então, o terapeuta ocupacional, ele atua em diversas áreas: pediatria, neuropediatria, neurologia, psiquiatria, ortopedia, traumatologia, gerontologia, prevenção, atua com situações voltadas às questões de ordem sensorial. Então, ele tem um leque de possibilidades enquanto público-alvo e um leque de possibilidades enquanto área de atuação nos diversos espaços que hoje se fazem necessários como espaços de intervenção para a estimulação das pessoas que se apresentam com dificuldades. Em se tratando do autismo, é um profissional por excelência que vai trabalhar, nesse contexto do autismo especialmente, aquisições importantes ao seu neurodesenvolvimento, aquisições importantes em se tratando de questões de ordem sensorial para a integração sensorial, aquisições importantes para o domínio e execução de atividades da vida diária, aquisições importantes para uma vida adulta e funcional, que são atividades da vida prática, em se tratando aí de vida profissional e autônoma. Então nós temos aí uma possibilidade de leques, nesse leque, para a atuação do terapeuta ocupacional e ainda mais possibilidade de orientação familiar, de suporte familiar, em se tratando aí de situações que são importantes como continuidade desse trabalho, que é tão necessário que aconteça nas instituições e clínicas, mas que sejam perpetuados cada vez mais nos espaços domiciliares, que a família venha e faça parte desse processo. É necessário de vez em quando conversar com a família, pedir que a família entre durante o atendimento para orientar sobre algumas questões de continuidade. Família, quando o terapeuta ou qualquer outro profissional chama você para participar um pouquinho ou conversar sobre aquela condição, ele está atendendo o seu filho, ele está dando orientação para o seu filho, ele não está roubando o tempo, como algumas famílias às vezes acham, que aqueles 10 minutos conversado com ela não é atendimento para o filho. É sim, faz parte do nosso trabalho conversar com a família, dar devolutivas a ela, orientar para que outras questões importantes sejam continuadas. Não vai adiantar terapia na clínica, terapia nos espaços escolares, terapia em outros espaços, se não houver continuação disso de forma assistemática nesses outros espaços não formais, que é em casa, na rua, na igreja, onde a criança esteja participando enquanto atividade. Ok? Terapia ocupacional e sua importância para a pessoa com autismo. Mais um vídeo da série Autismo Azul e de Todas as Cores. Abraços a todos e até breve.